Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem dos Arquinautas, aquele programa bacana que mostra tudo o que tem por trás da arquitetura, design, iluminação e automação aqui hoje, que vai ser o nosso assunto. Nós vamos contar aqui os bastidores dessa família muito bacana aqui, que é uma referência para a gente na área de iluminação e automação. Vamos ver como é que eles conseguem conciliar família, trabalho e principalmente lidar com arquitetos e clientes. Estou aqui com a Miriam, da Lumina, e o Jefferson Hubner, da Intercine. E para me ajudar aqui, para não ficar aqui perdido, trouxe aqui um reforço, Letícia. Tamo aí. Minha filhota aqui da Flat Arquitetura. Isso aí, estamos sempre juntos. Uma das caçulinhas da nossa Asbeia, que aliás, Asbeia, um dos nossos patrocinadores aqui do ano passado foi a Intercine, que está aqui na nossa canequinha. Vou dar um brinde aqui, agradecer a eles toda a ajuda. Fizemos a fundação da Asbeia lá na Intercine. Vamos fazer agora em junho, né? A nossa, já um ano, né, de história, de vida da Asbeia. Então, é isso aí a apresentação. Agora eu vou passar a bola para vocês falarem um pouquinho de vocês aí. Quem começou primeiro no mercado? Foi você, Jefferson, que começou com esse negócio aí de se envolver com os arquitetos? Boa tarde, Leomar. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento. Sim, eu fui o pioneiro, né? Comecei há 15 anos atrás com a Intercine e a gente trabalhava só com áudio e vídeo, que era a tecnologia que existia. E com o surgimento, a integração da tecnologia na residência, a gente foi integrando tecnologia aos nossos serviços, né? Então hoje a gente fala de áudio e vídeo, que é o home theater, o som ambiente, a parte de automação, que é a integração entre os smarts, né, com os equipamentos, ar-condicionado, iluminação, a parte de rede, que hoje as casas estão cada vez mais conectadas, então você tem que ter uma rede ágil, segura, a parte de circuitos de câmera, fechadura, e tudo que é inteligência residencial, a gente consegue entregar para o mercado e consegue entregar para os nossos clientes. Isso é a Intercine. Legal. Pois é, eu acho que como você falou, né, quando vocês começaram lá atrás, há 15 anos, eu imagino que tinha uma certa dificuldade, né, dos clientes entenderem o que era automação, né, Letícia? E até para os profissionais também, né? A gente vê isso até hoje, né? Ainda é um assunto muito difícil da gente conseguir explicar, ou até mesmo para o profissional ou para o cliente, a importância disso, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é cada vez mais tecnológico, né? Lá atrás, há 15 anos atrás, assim, a gente nem falava muito em automação, né? Sim. A internet ainda se estruturando, então a parte do áudio e vídeo era muito precário. Pra você ligar um projetor, você tinha que ter uma sala toda fechada. E hoje não, hoje existe uma movimentação do mercado, as próprias construtoras hoje entregam parte do imóvel ou todo o imóvel já com automação, ou no mínimo estruturado. Então, até arrisco a dizer que hoje você construir ou reformar um imóvel e não implantar automação, você está desatualizado. Com certeza. Verdade, até desvaloriza o imóvel. Total, com certeza. Já a Miriam, acho que já começou um pouco depois, e iluminação não tem jeito. Não né? tem Você jeito. não tem como entrar no imóvel sem iluminação. Com automação você até dá um jeitinho, mas sem iluminação, né? Não tem como entrar, não tem como entrar. Eu comecei, assim, eu peguei a Lumina tá no mercado há 25 anos, né? A Lumina foi a loja, ela é pioneira na execução do projeto de iluminação antes da casa pronta, porque como é que isso era feito lá atrás? Sim. Lá atrás, a casa ficava toda pronta e depois eles iam colocar a iluminação. Aí se davam conta que calcularam errado, que não tinha quantidade de iluminação correta. Rasga o gesso. Rasga o gesso, aí tem que refazer tudo. Então nós somos pioneiros aqui no estado a fazer um projeto de iluminação durante a obra, para você já entregar a casa com toda a iluminação correta. E aí a Lumina está no mercado há 25 anos. Nós fomos Lalamp, franquia da Lalamp, muitos anos. E aí, desde 2016, a Lalamp acabou com todas as franquias. Para a gente isso foi bom. Nós continuamos revendendo Lalamp com exclusividade, porém também podemos vender as outras marcas. Então, hoje nós nos tornamos multimarcas e conseguimos oferecer aí para o mercado todas as marcas da parte técnica, da parte de decoração. E aí trabalhamos com marcas nacionais
nacionais, marcas que o mercado entrega, e também temos marcas exclusivas, marcas internacionais, marcas italianas, as queridinhas aí agora, dessas influenciadoras que estão fazendo a casa, Cartel, Moi, Artemide, Fontana, todas essas peças que a gente vê aí, a gente fornece com exclusividade, e também trabalhamos com todos os outros fornecedores, tanto da parte técnica quanto da parte decorativa da casa. Nossa, e nós tivemos uma experiência muito bacana com a Sim. Casa Cor, né? Foi. Com essas luminárias bem destacadas, Bem, né, Letícia? Foi trabalhar com a Lumina, né? A gente já é parceira há muito tempo de clientes, e a Casa Cor veio justamente para isso, porque a gente usou uma luminária que agora, né, bem tem minimalista, sido muito usada. A gente duvidou que ela iluminaria. Que ela estava, sei lá, quase 6 metros 6 do chão para metros, iluminar o carro lá embaixo. Lá embaixo, uma área e era uma externa, pecinha né? pequena, 9 centímetros a peça Super tinha, pequena. pequenininha, Sim, verdade. 9 centímetros por 4, e assim, entregou toda a iluminação, Toda. que lá atrás, a gente talvez, há 10 anos atrás, teria que colocar um monte de par 30, um monte de exato. Lembra da R111. HQI? Que ela explodia, né? Isso. E hoje não, hoje está cada vez vez. mais minimalista, a gente entregando peças, um teto muito clean, com peças pequenas, entregando a iluminação que a gente Exatamente. entregava anteriormente com aquelas peças gigantes. Enormes. E eu arrisco dizer até que a iluminação muito melhor. É, Muito melhor, porque sim. você some com a peça, você só vê o efeito da luz, que é o que é o importante. que é importante. Fica aquele teto clean, não polui o projeto de vocês. Exato, porque para o light designer, né, é importante a iluminação, não a luminária. Exatamente. Você tem que esconder a fonte de Você luz. tem que né? esconder Ela a tem fonte que- de luz. Isso ir lá. aí. E ver justamente só a iluminação, que o efeito que aquela peça vai dar. E aí tem até os efeitos de detalhe para poder marcar um quadro. Quando você quer marcar um quadro, você quer valorizar o quadro, né? Exatamente. Não a peça que está marcando o quadro. Então, assim, hoje as peças estão cada vez menores e com cada vez mais eficiência. Bem melhor. É. E acaba tendo o casamento, né, da iluminação com essa questão da Com a automação automação. também. Né, Todo pra um você casamento. poder comandar todo. Tem um tal do iPad lá, né? O iPad é uma TV, né, Jeff? Aquilo é um absurdo de fantástico. Na verdade, a gente tem algumas maneiras de comunicar com a automação, né? Que são com os smarts, que são os mais tradicionais, que é o com o celular ou o tablet, né? Independente da marca, independente da quantidade, na residência. E hoje o comando de voz, né? Então, cada vez mais a gente tem integrado o comando de voz na automação. Isso é uma praticidade, uma facilidade, porque você não precisa estar com nada em mãos, no bolso, né? Exato. É só chegar em casa, a Alexa, ligar a luz, vai chamar lá a cena que a gente programou e tal. Mas sim, tem lá os espelhos também inteligentes, tem uns painéis que ficam na parede inteligente que você consegue centralizar todas as informações da residência. Mas nem sempre foi assim, né? Que eu lembro que lá no começo passado, tinha umas coisas tipo assim, quando você estiver chegando em casa, você manda ligar o micro-ondas, manda ligar a banheira antes de você subir. E algumas pessoas falavam assim, nossa, isso talvez é um pouco supérfluo, né, e tal. Mas não, hoje a evolução trouxe para elementos que são vitais, né? Desde a conexão de câmeras, do ar-condicionado, do som, como você falou, da iluminação. Então, hoje, todo esse contexto, ele está integrado, né? Sim, sim. Quando a gente começou a fazer a automação, eu falo o mercado, né? Não tinha Smart, não tinha Alexa, nem pensava em existir. Era muito fio, né? Muito cabo. E a gente usava um controle inteligente que era imenso, quase um tamanho um trambolho, e você tinha que andar pela casa com aquele aparelho e apontando para os equipamentos. Então, assim, aquilo a gente chamava de automação. Sim. Quando a gente olha para trás hoje, a gente vê assim, que automação é essa, entendeu? Que Sim. não tem inteligência nenhuma no negócio, praticamente. Hoje não, é o que você comentou, Eliomar. Estou chegando em casa, eu já pego meu telefone e vou ligar o ar-condicionado do meu quarto. Isso é o que eu mais uso, por exemplo. Sim, Eu você já chega sou- em casa. Não, sinto aí muito tem algumas calor. coisas que tem que... Então, eu já chego em casa Liga com o até quarto antes, ligado. né? Já isso ligo aí. no caminho, né? Já liga no caminho para E- chegar em casa já gelado. Isso. Enfim, esses são os caminhos que a gente Sim. executa e entrega para o cliente. Eu acho até legal a gente ir por esse caminho, porque é onde a gente tenta explicar para o cliente a necessidade, que hoje a automação, né, para muitas pessoas, para muitos clientes, é algo supérfluo, né? No geral, as pessoas já colocaram isso numa caixa de que a automação é luxo. Eu não preciso disso. Ou quando você está ali fazendo uma obra muito grande, está tendo vários gastos. Eu não quero
não quero lidar com a automação. Sendo que hoje a automação, ela é fundamental, ela não é mais só o luxo, né? Ou, às vezes, ou só ligar o ar, às vezes é você, de fato, ter qualidade, de você chegar em casa mais feliz, de saber que a sua casa já tá ali geladinha, da segurança também, né? Sim. O que aconteceu, fazendo analogia com o carro, o automóvel, na década de 90, a tecnologia entrou dentro dos automóveis. O que você tinha dentro do carro? Nada. Você não tinha nada. Um carro ou outro, você tinha um vidro elétrico em direção hidráulica, mais nada. No máximo, trio elétrico. Trio elétrico, exato. Trio elétrico, né? Hoje, não é nem básico você ter o trio elétrico, né? No carro. Sim. Pois é. Esse movimento está acontecendo com as residências. A Exato. tecnologia hoje está entrando. E você, o usuário, é igual a história do micro-ondas. Uma vez que você tem, nunca mais você fica sem. É isso. Então é isso aí que está E quando acontecendo. ele quebra, tu fica ferrado. Fica Você não ferrado, sabe o que exato. fazer. Só que a automação, quando quebra, ela não para a casa. Sim. Então a gente continua assim, sabe? Sim. Porque na automação não é uma central única. Então são vários módulos, com cada módulo com a tua inteligência. Sim. Então se um módulo der problema, você não vai acender um circuito de iluminação. Você não vai deixar de funcionar a casa. Um mito, uma pergunta muito frequente dos clientes que se a internet parar, oscilar a automação para? Não. O que acontece é que você não tem um acesso remoto externo. Você não comanda a tua casa de fora, mas internamente você tem uma rede própria da automação. É importante isso aí, que muita gente acha que está linkado. Exatamente, não, isso é um mito. E isso, até linkando com a iluminação, é uma coisa que a gente fala muito para os clientes, né? Os clientes sempre pedem, eu quero uma iluminação de detalhe, eu quero uma prateleira iluminada, a gente acaba colocando LED, enfim, né? Mesmo uma iluminação limpa, a gente tem vários circuitos. É isso. E a gente tenta linkar isso com a iluminação, com a automação, justamente porque quando você coloca várias situações, é muito difícil o cliente ficar ligando os cenários por conta própria, Isso né? aí. Eu vou ligar essa de detalhe, vou receber alguém, vou ligar essa. Não, ele acaba ligando tudo, desligando tudo. E aí perde o efeito da iluminação, Exatamente. E aí eu acho que é onde a automação entra, que é onde a gente tenta explicar isso. Você já deixa tudo preparado para você já ter a cena que você quer, para você usar tudo isso. Porque senão não faz sentido você ter um monte de iluminação. Você coloca uma só, vai iluminar e acabou. Perfeito, E a automação também, ela deixa tudo mais prático para isso, né? Tanto para iluminação quanto para as outras coisas também, porque você consegue ligar as cenas através do seu celular. Exato. Apertando um botão, você liga a cena. Vou receber amigos, né? Pronto, receber. E também, assim, como elemento valorizador do imóvel. Tanto a iluminação quanto a automação, um imóvel que tem isso é muito importante. A gente vê já as construtoras já entregando o pacote básico, né, de automação. Não sei se já estão entregando alguma coisa de iluminação. Entrega mas também. É muito interessante. Eles já entregam. Hoje a gente tem até parceria com algumas construtoras que antigamente elas entregavam só aquelas áreas mais básicas iluminadas. Placa de uma LED. área de serviço, que era a placa de LED, um depósito. Hoje não. Hoje ela já entrega todo o ambiente, todo o apartamento, já com iluminação bacana, essa iluminação minimalista, uma iluminação muito legal e deixa apenas as peças decorativas para o cliente decidir. Perfeito. Então, assim, você já entra na sua casa com uma iluminação totalmente moderna, como o Jefferson até explicou, automatizada, né? Isso depois, no final, só você definir as peças decorativas, que vai muito do gosto de cada um, da ambientação, enfim. Mas também as construtoras já estão entregando grande parte já iluminada. Mas é muito interessante essa visão, porque assim, ele muda, né? Era comum antigamente ainda, consegue ver, você entra no apartamento novo, tá os fios pendurados lá. Sim. Assim, bem basicão mesmo, né? Vai dali da frente a pessoa fazer alguma coisa. Além do aspecto ficar ruim, de hoje enxergar isso, você praticamente não consegue fazer uma visita fim de tarde ou noturna, que é interessante. Você quer, tô a fim de um imóvel, quero saber como é que é aquele imóvel à noite. É isso aí. Quero lá para ver se a vizinhança, se tem barulho, não sei o que e tal. E você vai no imóvel e de repente acende lá a luz com automação e faz aquele cenário, eu acho que encanta. É um elemento diferencial de venda. Né? Eu, com a minha vivência aí desses longos anos aí, eu te digo que o que mais encanta o cliente é a iluminação na automação. Eu concordo. É o que mais encanta. Eu concordo. É o que mais chama atenção, é o que mais encanta. Porque às vezes um home não é todo mundo que gosta.
Mas não tem Aí como não não tem gostar de um ambiente que está bem iluminado. A gente faz o ar-condicionado, as cortinas, a irrigação, a piscina, mas o que mais encanta o cliente é a iluminação. Até a dimerização, né, Jefferson? a automação da iluminação. No caso, os clientes querem muito a dimerização, né? Que a dimerização a gente consegue diminuir a potência da lâmpada devagarzinho, sem aquele on-off, aquele liga e desliga sim. tradicional. Então, para isso, a gente precisa muito da automação. Claro. Então, assim, e é realmente que encanta bastante eles também a questão da dimerização, né? Sim. E a iluminação, né, Letícia? Ela muda a cara da arquitetura. Né? A gente Total. tem uma arquitetura que, sei lá, com a luz natural é uma coisa. Exato. A hora que entra a luz artificial, seja na fachada, né? Eu costumo falar muito que você pode ter até um ambiente feio, ruim, que com uma boa iluminação ele vai mudar a cara do Sim, ambiente. Eu falo sim. isso constantemente. Isso. E também você pode ter um ótimo projeto, Isso aí. um projeto perfeito, marcenaria, tudo. Mas se você tiver uma iluminação ruim, ele estraga o projeto totalmente. E não só isso, como que a iluminação... É engraçado, porque o meu TCC também teve muito disso, né? Da iluminação, quando eu fiz lá atrás, há muitos anos. Como que a iluminação afetava a qualidade de vida dentro de um escritório. E isso não só para o escritório, Muito legal como você falar também nisso. para a vida da pessoa. Você vai chegar em casa cansado. Imagina se você tá com uma iluminação ruim, que isso vai Nossa, afetar na sua vida. Porque afeta, né? Eu tenho 2 exemplos para citar rapidamente Legal. sobre isso. Isso é uma experiência própria minha. Perto da minha casa, tinha uma casa construindo. E assim... E estava muito bacana. Eu fui vendo, acompanhando a obra, e Legal. ficando lindo. Eu falei, nossa, que arquiteto legal, nossa, tá ficando lindo e tal. Por um período assim, depois eu não passei mais perto da casa, eu andava com os meus cachorros perto dessa casa e resolvi passar lá para ver como é que estava o final. Certamente o cliente abandonou o arquiteto na hora da iluminação, porque quando eu passei lá, estava toda a iluminação branca, 4.000K, 5.000K, parecia um hospital. E aí quando eu passei, eu falei, gente, uma casa linda dessa... O cliente conseguiu estragar, a palavra certa é essa, com a iluminação que foi utilizada. Sim. Então, isso realmente que você falou, Letícia, você está completamente certa. A iluminação, ela valoriza um projeto ou ela estraga um projeto maravilhoso. Sim. E uma outra coisa que eu queria colocar, que você falou sobre a questão da iluminação, que ela afeta realmente. Eu tive uma cliente, ela entrou lá na loja, ela não tinha arquiteta, ela entrou lá bem triste, era uma senhora. Ela morava aqui na Praia do Canto, ela falou assim, ai, vocês conseguem ir lá em casa? Eu tô me sentindo tão triste, tão assim, sozinha e tal. E o médico comentou, olha, o médico comentou que pode ser talvez alguma coisa na minha casa, a iluminação, e eu tô querendo ir lá ver. Quando a gente foi lá, a iluminação dela estava muito amarelada, não era nem um 2.700 que dá aquele conforto, era muito mais. Além de escura, a casa estava muito amarelada. Isso estava fazendo com que ela desenvolvia um pouco de depressão. Olha isso. Já morava sozinha, já tinha uma história de vida não muito bacana, e aí juntou tudo isso. A gente trocou a iluminação dela todinha. Nem fizemos grandes obras, só trocamos assim, cor das peças, cor da iluminação, tudo. Ela ficou extremamente satisfeita e passado 8 meses ela foi lá na loja e falou que ela não estava fazendo nem mais as consultas que ela fazia com os médicos, porque ela ficou muito feliz, satisfeita e a iluminação trouxe alegria para a vida dela. Que bacana. Estou reproduzindo as palavras que essa senhora nos disse. E nós temos até hoje a gente vê que tem muito arquiteto que na hora de fazer até casa para idoso e tal, tenta trabalhar uma iluminação mais focada, uma iluminação mais branca, justamente porque a visão do idoso ela vai mudando, né? Então você precisa adequar tudo isso. Sim. Então essa iluminação realmente é um negócio, não é porque a gente trabalha com isso, mas é um dos pontos mais importantes que eu acho dentro de uma casa. Total. A arquitetura, a iluminação, ela envolve saúde, né? A arquitetura, desde você fazer um ambiente mais arejado, para que circule ali o ar ali e tal. A decoração, né, Letícia? Tem que ser de acordo com a família ali e a idade também, aí entra bem forte a iluminação. Dúvida, realmente, às vezes você vai numa casa com, às vezes, umas pessoas de mais idade, aí ainda tá lá aquela lâmpadazinha, aquela luminária, né, mais antiga, né, com a luz escurinha, aí fica aquele climazinho, né, bem assim, é de aconchegante, mas ao mesmo tempo muito triste. E a pessoa não percebe, porque aquela iluminação ela veio ali ao longo da vida e foi ficando. Vai no máximo trocando a lâmpada, né? E aí o que você falou é muito importante, que a Letícia lembrou aqui, que é realmente, as fases da vida têm essa questão da luz. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um ponto muito importante, é um ponto que a gente não pode esquecer, entendeu? Porque, assim, realmente,
a iluminação, ela muda tudo. E ela, até pra gente mesmo, quando você está em casa, que você está no seu ambiente de trabalho em casa, né? Você está no seu escritório em casa. Se ali você tem uma iluminação confortável, tendentemente o seu corpo vai tentar relaxar. Exato. Quando você tem uma iluminação mais branca, voltada mais para o trabalho, tendentemente o seu organismo vai entender que ali é o horário de você produzir mais, você vai ficar mais disposto. Sim. Então, assim, tem ligação com tudo, Total. inclusive com o seu corpo humano. Isso é uma... Ou seja, a gente tem que estar bem focado nisso. Nós, arquitetos, temos que estar bem preocupados com isso. Até a questão de terceira idade também, que a gente está falando, a automação também ajuda muito, né, Jefferson? Para facilitar, né, a vida das pessoas, né? Você deve ter alguns sistemas lá que, como você falou, né? Você tem desde do iPad na parede, iPad não, TV na parede. Eu vou repetir de novo, aquilo é belíssimo. A gente botou isso num apartamento de uma cliente. High-tech, né? E deixa bem high-tech. É um espelho, né? É um espelho que vira... Quando não está usando, é um espelho. Quando você aciona para automação, ele se torna um espelho inteligente, né? Que legal. Mas no dia a dia ali, no uso da prática, ele é um espelho. Isso ajuda bastante. Sim. Vocês ajudam muito também os profissionais com os projetos, né? Então, normalmente o arquiteto leva, o design leva para a loja de vocês um projeto básico, né? Já com um layout pronto, e a partir dali vocês desenvolvem em cima da linha de vocês, né? Principalmente... porque aí consegue encaixar melhor, porque vocês são mais especializados nessa área. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em Light Design. Mas, obviamente, ao longo da vida, eu não consegui me aperfeiçoar muito, ver as coisas. Então, as luminárias que eu aprendi lá uns 15 anos atrás, era HQI ainda. Aí vai falar, professor, não, você bota um HQI aqui assim. Resolveu, né? Eu fico olhando para a Miriam, que chega lá e leva uma luminária pequenininha que dá um efeito muito mais bonito, consome muito menos energia, que tem a ver isso também. Também tem a ver, a eficiência total da peça. Então, ou seja, essas tecnologias, elas vão capotando, né? Sim, ligado, né? sim. A gente trabalha lá na Lumina também dessa forma. Assim, a gente tem muita parceria com os arquitetos e, assim, a gente trabalha lá de 3 formas. A gente atende profissionais que mandam ambientação e fala assim, olha, tô sem tempo, faz a iluminação, me manda, eu aprovo, a gente apresenta para o cliente. Esse é um tipo. Tem outro também que gosta muito de fazer em parceria. Marca um horário, vai lá na loja, a gente conversa, faz junto, entende as ideias, troca ideias e faz o projeto de iluminação junto. E tem também o profissional que ele já manda o projeto de iluminação dele, ele quer daquele jeito e a gente só faz o orçamento e tal. Então, assim... A forma que a gente mais gosta realmente é trabalhar em parceria. Sim. Porque eu acho muito bacana, porque eu preciso entender também o que vocês querem entregar para o cliente. E também a gente vai trocando ideias, vendo o que fica melhor, o que é mais adequado, onde vocês querem detalhe, onde não quer. Isso é uma coisa muito bacana como profissional, porque, obviamente, a gente não consegue dominar tudo, né? Sim, e a gente tem que difícil. saber a hora de pedir ajuda mesmo, de fazer Isso até aí. onde dá. E isso é uma coisa muito bacana, tanto da Lumina quanto da Intercine, né? A gente, de fato, faz o projeto ali. E aí, onde você achar que dá para ajustar, você ajusta. E aí é muito legal essa troca que a gente tem. Acho que aqui a gente podia ajustar dessa forma. Porque, assim, acho que a arquitetura é multidisciplinar, né? E não tem como a gente fazer tudo sozinho, né? Uma coisa vai ficar deficiente, não tem jeito. Então, acho que como profissional, isso é muito bacana das 2 lojas. Porque a gente consegue saber que o projeto vai estar 100%... às vezes a ideia que a gente teve não vai dar certo. Olha, isso aqui não vai funcionar, vamos tentar trocar, né? Vamos tentar ajustar e tal. Então, isso eu acho que é o mais incrível. Dali que legal. muitas ideias, né? Isso é sem legal. dúvidas. É uma troca de ideias, né? Aí eu acho muito bacana. E quem tem a ganhar é o cliente. Exato. Só o cliente. Agora, né? a gente está falando do material, mas a gente tem a mão de obra também para executar. Hoje a gente vive um apagão de mão de obra em todas as áreas, né? Sim. Então, aí é na hidráulica, na elétrica, na ferragem, marcenarito, todo mundo reclama. A mão de obra assim que vocês veem por aí, assim, vocês têm algum, apesar do que vocês não se envolvem muito com a parte de execução, mas os clientes têm reclamado isso para vocês, às vezes de faltar uma mão de obra especializada, o projeto está lindo, maravilhoso, mas a pessoa que vai lá executar às vezes não conseguiu fazer a execução. Não está antenada, né, na evolução. Como a gente acaba se envolvendo na obra, né? A automação, acho que é muito mais, né? Aconteceu hoje. Marcamos eu, a engenheira e o eletricista. Às 10h30. O eletricista não apareceu.
Hoje é o quê? Sexta? Pré-feriado. Também, sexta Vai pré-feriado. aparecer na segunda-feira também não espera, não. Então, assim, Os eletricistas vão me matar, mas isso é piada, tá, pessoal? Não, mas não falei do eletricista, mas é um apagão geral. Foi só para poder ilustrar, né? Então, sim, tem um apagão geral, eu acredito que de mão de obra. E a gente sofre bastante, vocês mais, né? Sofrem bastante porque tem que olhar tudo. É o revestimento, é a iluminação, é a automação, a marcenaria. Um depende do outro. São várias frentes, né? E a gente fica no nosso negócio, no nosso segmento. Mas sim, tem um apagão geral. E eu acho que cada vez não, acontece muito que os profissionais, eles não estão preparados mais. Eles não estão se lapidando, não estão estudando, acompanhando as tecnologias, mudanças. Sim. E eu acho que boa parte do mercado dessa turma aí tem ficado para trás. Essa questão da tecnologia tem sido um diferencial mesmo. Se ele não tiver inteirado lá, porque aquele cara que instalava HQI, para ele botar essa lumináriazinha agora, ele sofreria um pouco. Os LEDs hoje, né? As fitas de LED, né? Que cada vez que a gente vai na loja lá, tem uma fita que a bicha só falta ser transparente. Tem luz. Não, uma entra por baixo, outra por cima, uma joga a luz para cá. E a gente tem vários tipos hoje de iluminação. Por exemplo, a gente trabalha com tela tensionada. Muitas vezes nossos clientes chegam até nós já com a equipe formada, assim, ele já tem um construtor, já tem inclusive um eletricista que vai instalar a iluminação que ele comprou. Porém, mesmo assim, quando chega essas peças que são mais específicas, tela tensionada, um céu estrelado, que é fibra ótica, né? Quando chega mais nessa parte, eles sempre estão me perguntando se eu conheço alguém para poder recomendar. E tela tensionada eu conheço só uma pessoa. Que faz. Sim. E céu estrelado, outra pessoa. Que limitação. Que inclusive na época da Casa Cor que a gente usou, a tela de vocês, a gente, como profissional, a gente teve muita dificuldade para conseguir mão de obra e a gente conseguiu com a sua mão de obra, que é a única que é a única pessoa. Ele realmente, ele tá assim, atolado, porque ele foi... É uma tecnologia tão bacana, né? Tão fica bacana. tão bonito, Fica lindo. E assim, não é mais nada tão novo, né? Já tá no mercado há um tempo. Lá na loja eu já tenho a tela tensionada há 7 anos. Olha isso. E ainda assim a gente não consegue encontrar mão de obra. Mão de obra específica para essas peças. E falar de ausência, né? Esse ano, falando de ausência, mudei um pouquinho de assunto. Esse ano não tem Casa Cor, né? Então não vai ter arquitetos batendo na porta de não vai ter a gente batendo. Pedindo parceria. Não, mas é uma pena, né? É uma pena, É uma né? pena. Sim, Então, bem bacana. Eu particularmente acho que o mercado perde, né? Sim. A gente perde, Sim. Vocês perdem, o cliente perde. Eu acho assim que é uma lacuna que vai ficar aberta aí para esse ano. Não sei o que vai acontecer o ano que vem, né? Mas a Casa Cor já se pronunciou, igual você comentou. Você entra lá, não tem o Espírito Santo no calendário desse ano. Sim. Assim, a gente vai sentir falta. Com certeza. A gente se envolve muito com Casa Cor. Eu lembro que o primeiro ano que a gente fez, que foi, se eu não me engano, lá na casa do governador, ali na frente ali, nós fizemos 16 ambientes. Nossa. Então a gente trabalhava na loja o dia inteiro, saía de final de tarde para Casa Cor, ficava até madrugada, de manhã loja e ir nessa correria. Sim. Então é um negócio que a gente gosta, assim, a gente tem uma identificação com a amostra, né? Claro. E volto a dizer que para mim acho que a gente vai perder bastante. Vai perder porque muito. Além de todo o envolvimento que você falou, tem a questão do desenvolvimento tecnológico. Todo ano era uma tecnologia nova que chegava, os profissionais aprendiam a lidar com aquilo dali, mesmo a mão de obra, né, que acabava quase que um treinamento, né? Eu falo até pela gente mesmo, né? A nova luminária que a gente estava usando, que a gente usou na Casa Cor, da Casa Cor para frente, 100% dos projetos tem a luminária que a gente conheceu na Casa Cor. Então, eu acho que é fundamental até pra gente que tá ali, né? Que conhece o material. É como se forçasse os profissionais a terem ideias novas, correrem atrás de novas tecnologias. E aí, graças a Deus, tem vocês para nos acudirem, né? E a partir daí, depois que pega, vai embora. Material, mão de obra. E é o que Jefferson falou. Eu acho que perde todo mundo. Todo mundo. Perde o arquiteto, perde a gente, perde o cliente. Sim, verdade. Perde porque assim, a gente não tem mais aquele espaço que tinha, que você vê vários ambientes e várias formas diferentes de você ter dentro da sua casa. Exato. Entendeu? É uma amostra assim, que o estado inteiro está perdendo, infelizmente. Mas vamos pensar, daqui a pouco volta. Vai voltar. Vamos agora para a nossa reta final aqui do nosso bate-papo.
Planos para o futuro. Vocês têm alguma coisa planejada de talvez alguma tecnologia nova que está chegando, alguma marca, ou ampliar o mix de vocês? Eu sei que eu até brinquei aqui no começo, antes da entrevista, que ainda tem o outro braço da empresa lá, que é as cortinas, né, também. Da minha irmã, da Uniflex. Da Uniflex, né? Tá tudo em família, isso que é tudo importante. em família. E no mesmo ponto lá, né, no Decor. No Shopping né? Vitória Decor, Shopping a gente Vitória está todo Decor. mundo lá. Então, assim, vocês pensam em mais alguma coisa? Não dá tempo, né? Não sei. Então, falando da Intercine propriamente, assim, né, a gente está em constante evolução, porque tecnologia, você dorme hoje, amanhã você acorda com uma inovação. Sim. Verdade. O futuro é esse. São as casas integradas, são as casas conectadas, né? Hoje com a inteligência artificial. Então, assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu estudo e vejo, eu acredito que vai ser questão de presença e movimentação. A gente não vai ter nem mais comando de voz, sabe? Acho que a gente vai evoluir para esse caminho. Menos fios, né? Menos fios, cada vez mais. Legal. A televisão tá morta, não sustenta mais 5 anos. Aí, ó. Legal a gente ter essa visão, né? Sim. Painel Quando a de gente LED. vê, já chegou. Mas Né? Televisão de sim. tubo, LCD, plasma, Esquece. esquece. Painel de LED. Legal. Televisão não dura mais 5 anos. Com Nossa, certeza. interessante. Muito interessante. Porque a gente também, como profissional, a gente tem que se atualizar nesse sentido, né? De saber que se não tem uma TV, o que a gente precisa, né, prever já em projeto Perfeito. Isso para aí. chegar futuro. nesse... isso aí. Pra gente se programar e organizar, né? É isso. Sim. Em se tratando da Lumina, então, a gente está com várias tecnologias novas também na iluminação. Inclusive, eu estou para mexer no nosso... A gente tem um laboratório dentro da loja, um laboratório de iluminação que a gente consegue mostrar o efeito das lâmpadas. E agora, esse ano, eu já vou mexer no meu laboratório para poder colocar o que a gente vai estar trazendo aí de mais inovador. Legal. Ou seja, peças cada vez menores. Eu Com ia mais perguntar isso. eficiência luminosa. Legal. E aí, quando estiver pronto, eu venho aqui divulgar para vocês. Vamos. Perfeito. Quem sabe a gente faz uma oficina lá para os profissionais Aí, ó. das Muito velhas, né? legal. Vamos dar um Bem brindezinho para as bacana. velhas aqui, ó. Estaremos A gente lá. Com certeza, vai ser um prazer receber evento, vocês né, lá. porque Com isso certeza. para uma espécie de uma especialização, uma melhora de conhecimentos, né, do potencial da luz também. Sem dúvida. Isso sem seria dúvida. bem interessante. E o bom é a gente poder ver, mostrar, entrar lá e você ver o efeito da luz, né? É isso. Então, é assim, isso. a gente diferente. tá, a gente já está em contato, trazendo, inclusive tudo que a gente viu agora na última feira na Revestir de São Paulo, né? Que também, querendo ou não, é a uma parte- referência. A parte de iluminação show. é incrível. É incrível. um showroom lá que a gente traz para cá também. Que bacana. Então, Que bom. vão vir várias novidades aí. Que ótimo, que feliz, que bom. Olha, agradecer muito a vocês, né, Letícia? Casal 20 aqui. Casal 20, o casal mais conhecido da arquitetura aqui no estado. Obrigado. Que adoram Fala em receber. brilha, já sabe que tem o Jefferson e eu já levo o combo aí, Uniflex. Isso aí. A gente que agradece, é um prazer. A gente agradece a parceria, o carinho de vocês sempre com a gente. Tá, muito obrigado Obrigada a vocês. vocês. Obrigado, Letícia, por Obrigada ajudar pelo aqui convite. hoje. Bom demais. Com certeza. E vocês continuem nos assistindo, cliquem aí, curtam, indiquem aí para os amigos, para a gente conseguir trazer mais convidados super especiais aqui, Sim. trazendo conhecimento, os bastidores, né, do dia a dia e as novas tecnologias que estão chegando por aí. Tá bom, pessoal? Com certeza. Muito obrigado, grande abraço a vocês e até o próximo episódio.